Eu sempre achei que conhecia o Diego melhor do que a mim mesmo. A gente não mora mais em Caruaru, mas crescemos dividindo merenda na escola, bicicleta quebrada, castigo dos pais e até caderno rasgado na época de prova. Se alguém me perguntasse quem era meu irmão, mesmo eu sendo filho único, eu apontaria para ele sem pensar duas vezes. Talvez por isso eu tenha demorado tanto para entender o que estava acontecendo naquela casa. Eu tinha vindo de um período horrível. Tinha terminado um relacionamento longo, perdido o emprego em uma loja de materiais de construção e ainda estava com uma dívida idiota que cresceu num ritmo que eu não conseguia acompanhar. Minha mãe morava em outra cidade com um novo marido, num espaço pequeno, e eu não queria ser peso para ninguém. Foi o próprio Diego que insistiu para eu ir passar uns dias na casa dele, em um bairro mais afastado do centro, perto de um cemitério abandonado chamado Cemitério de Reis. Eu ri quando ele comentou desse detalhe, porque parecia coisa de filme de terror, mas não liguei. No fim era um lugar para dormir, tomar banho e tentar reorganizar a cabeça. Cheguei em um fim de tarde de uma segunda-feira. As ruas eram de paralelepípedo, cheias de buracos, e o calor grudava na pele. A casa do Diego era simples, com muro baixo, portão já meio enferrujado, e um corredor que levava direto para a sala. Ele morava ali sozinho desde que os pais se mudaram para o interior da Paraíba, num sítio perto de Monteiro. Ele preferiu ficar por causa do trabalho numa oficina. Eu entrei levando uma mochila com poucas roupas e meu notebook velho, sentindo aquele cheiro que muitas casas antigas têm. Na primeira noite tudo pareceu normal. A gente pediu um espetinho na esquina, colocou uma série qualquer na televisão da sala e ficou conversando sobre o passado, como se tivéssemos 18 anos de novo. Ele estava um pouco mais fechado do que eu lembrava, mas achei que era só cansaço. De vez em quando ele olhava para o relógio com um ar meio estranho, como se estivesse esperando alguma coisa, mas não comentei. Quando deu quase meia-noite, ele desligou a TV e falou que ia dormir cedo porque precisava acordar às 6 para ir à oficina. Então me mostrou o quarto vazio que ficava no final do corredor, perto da cozinha. O quarto era pequeno, com uma cama de solteiro, um ventilador de mesa barulhento e um guarda-roupa antigo, meio descascado. Naquela primeira noite o que me incomodou foi um barulho. Eu estava deitado, tentando dormir, quando começou um som metálico vindo de algum lugar da casa, como se algo estivesse raspando no chão ou arrastando. Pensei que fosse o vizinho mexendo em alguma coisa no quintal. Em seguida ouvi um som ainda mais estranho. Era rápido, como se alguém colocasse várias coisas dentro de um saco e balançasse com força. Levantei, fui até o corredor, olhei para a cozinha e para a sala. Tudo estava apagado. Fiquei parado ali alguns segundos com aquela sensação besta de estar sendo observado e depois voltei para o quarto. Culpei o cansaço, o estresse e o fato de estar em um lugar diferente. No dia seguinte, Diego saiu cedo e eu fiquei sozinho na casa. Aproveitei para lavar algumas roupas e mexer no notebook, procurando vagas de emprego. A casa de dia parecia menos estranha, embora eu não conseguisse ignorar o fato de que pela janela da cozinha dava para ver ao longe alguns túmulos do cemitério. Os muros não eram tão altos e, em certos pontos, era possível enxergar cruzes e lápides, principalmente as mais altas. O vento que vinha dali trazia um cheiro difícil de explicar, embora, como eu disse, fosse um cemitério antigo e abandonado. No fim da tarde, Diego chegou com uma mochila escura nas costas, maior do que o normal. Fiquei curioso, mas ele passou reto, foi direto para o quarto dele e trancou a porta. Achei estranho porque ele nunca foi de trancar porta dentro de casa. Quando saiu, alguns minutos depois, a mochila não estava mais com ele. Perguntei num tom de brincadeira se estava escondendo algum tesouro e ele só riu, dizendo que era coisa do trabalho. Na segunda noite, o barulho voltou, dessa vez mais claro. Eu já estava quase dormindo quando aquele som de coisas batendo veio do corredor. Parecia que alguém arrastava um saco pesado pelo chão.
O ventilador de mesa fazia um barulhão, mas mesmo assim o som sobressaía. Eu prendi a respiração e fiquei escutando. Tive a impressão de ouvir passos lentos, passando na frente da porta do quarto. A maçaneta fez um pequeno ruído, como se alguém tivesse encostado bem de leve, sem girar. Fiquei imóvel. Não tive coragem de levantar. Só no dia seguinte mencionei alguma coisa, meio rindo, dizendo que a casa fazia muito barulho à noite. Diego perguntou que tipo de barulho e, quando descrevi, ele fechou a cara por um segundo. Depois falou que era o cano velho da casa rangendo e que eu estava assustado por morar ao lado de um cemitério. A forma como ele falou a palavra cemitério, baixa, sem me olhar nos olhos, me pareceu muito estranha. No terceiro dia começaram as coisas que eu realmente não consigo explicar até hoje. De tarde, enquanto eu estava na cozinha preparando um café, ouvi um som vindo do quarto de hóspedes, como algo caindo no chão. Corri achando que fosse o notebook ou alguma coisa minha que tinha escorregado da cama. Quando entrei à cama, estava do mesmo jeito e a minha mochila encostada no canto. Mas tinha uma coisa nova no quarto. No chão, perto do pé da cama, havia um pequeno pedaço de osso. Pequeno, mas com um formato que na hora me pareceu muito familiar. Não era pedaço de galinha ou de porco. Não parecia resto de comida. Ele estava limpo, seco, como se tivesse sido guardado em algum lugar por muito tempo. Peguei o osso com 2 dedos e levei até a cozinha. Joguei no lixo sem pensar 2 vezes. Fiquei um tempo ali parado, encarando a lata de lixo, tentando encontrar alguma explicação lógica. A casa era velha, e talvez algum bicho tivesse levado aquilo de algum lugar. Talvez tivesse caído de uma fresta no teto, sei lá. Fui obrigando minha cabeça a empurrar a coisa para um canto. Não queria pirar. Naquela noite decidi que ia ficar acordado até tarde, só para ver se ouvia os barulhos de novo. Diego disse que ia sair para encontrar o pessoal da oficina em um bar e resolver alguns assuntos do trabalho. Eram quase 11 da noite quando eu ouvi o portão bater e os passos dele se afastando pela rua. Fiquei na sala com a televisão ligada num volume baixo, tentando parecer casual, mas eu estava em alerta. O tempo passou e nada aconteceu. Por volta da meia-noite senti uma vontade estranha de ir até a janela da cozinha. Era como se alguma coisa me chamasse. Quando puxei a cortina, vi Diego lá fora, andando na direção do cemitério, com a mesma mochila escura nas costas. Meu primeiro pensamento foi óbvio. Ele tinha mentido sobre o bar. Deixei a luz da cozinha apagada e fiquei observando ele se afastando pela rua pouco iluminada. Eu não sei explicar por que fiz o que fiz em seguida. Talvez curiosidade, ou talvez algum instinto dizendo que tinha algo muito errado ali. Peguei meu chinelo, fechei o portão com cuidado e comecei a segui-lo mantendo certa distância. A rua que levava ao cemitério São Miguel era ainda mais escura. Alguns postes estavam queimados, outros piscavam como se a qualquer momento fossem apagar de vez. Eu conseguia ver o contorno do Diego por causa da mochila e do jeito pesado com que ele andava, sempre olhando para frente, sem virar para trás em nenhum momento. Quanto mais nos aproximávamos do cemitério, mais eu sentia uma sensação de aperto no peito, sem saber exatamente com o quê. Chegando perto do portão principal, achei que ele fosse parar, olhar em volta, mas não. Ele entrou pelo lado, em um buraco na mureta, como quem já conhecia bem aquele acesso. Eu parei na calçada por alguns segundos, tentando decidir se continuava ou voltava para casa. Um cemitério à noite era um negócio que eu nunca tinha encarado de verdade. Quando criança, eu evitava até passar na frente. Só que naquele momento, a vontade de entender o que Diego estava fazendo era maior que o medo. Respirei fundo, pulei a mureta pelo mesmo lugar e entrei. O ar lá dentro parecia mais frio, mesmo com o calor típico da região. As lápides alinhadas criavam sombras compridas, e a luz fraca de um poste distante mal alcançava o interior.
Eu segui o som dos passos do Diego, que apareciam entre os túmulos. Ele parou perto de uma área mais antiga, onde as lápides estavam quebradas e algumas afundadas na terra. Então se abaixou e abriu a mochila. Eu me escondi atrás de um túmulo com uma cruz torta e o coração disparado. Vi quando ele tirou de dentro da mochila uma espécie de enxada, com cabo que diminui e aumenta, e um pé de cabra. Ele começou a mexer em uma sepultura que já estava parcialmente aberta, como se tivesse sido violada antes. A forma com que ele mexia na terra e nas pedras não era de alguém desesperado ou fazendo aquilo pela primeira vez. Ele tinha calma. Depois de alguns minutos, vi a cena que até hoje me dá enjoo lembrar. Ele retirou algo comprido e, mesmo na luz precária, não foi difícil entender. Era um osso. Ele pegou o osso com cuidado, como se fosse algo valioso, limpou a terra com a mão e o colocou dentro da mochila. Fiquei ali enquanto ele repetia o processo, pegando mais pedaços até dizer basta. Em nenhum momento ele demonstrou medo ou nervosismo por estar mexendo num túmulo de madrugada. Pelo contrário, quase tranquilo. Quando terminou, fechou a mochila e ficou parado alguns segundos, olhando em volta como se estivesse escutando alguma coisa que eu não conseguia ouvir. Senti um arrepio que começou na nuca e desceu pela costa. Por um instante tive a impressão nítida de que havia mais alguém ali com ele. Vi uma sombra escura e alta. Porém pisquei e não vi mais. Não sei se foi coisa da minha cabeça, mas esperei ele se afastar e tomei o caminho de volta para casa por uma rua paralela, sem olhar para trás. Não tinha coragem de encarar ele naquele momento. Entrei na casa, fechei tudo por dentro e fui direto para o quarto. O meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir nos ouvidos. Fiquei sentado na cama, olhando para o guarda-roupa fechado, lembrando do fragmento de osso que eu tinha encontrado no chão mais cedo. Rindo de nervoso, vi que as peças começaram a se encaixar de um jeito que eu não queria. Diego chegou quase uma hora depois. Ouvi o portão abrir, os passos no corredor e a porta do quarto dele se fechando. O barulho que veio em seguida foi um dos mais perturbadores da minha vida. Era um som oco, repetitivo, como coisas sendo cuidadosamente dispostas dentro de um armário. Ouvi uma risada vindo de dentro do quarto, uma risada que não combinava com o Diego que eu conhecia. Ele falava baixo alguma coisa que eu não conseguia entender, como se estivesse conversando com alguém. Mas não havia ninguém ali. A partir daquela noite, os acontecimentos estranhos se intensificaram. No quarto de hóspedes, eu comecei a acordar exatamente às 13h15 da madrugada, todos os dias. Não importava a que horas eu dormia. Eu abria os olhos nessa hora, com a sensação de que alguém estava sentado na beira da cama. Não via nada, mas sentia como se o colchão afundasse um pouco ao meu lado. Certa noite resolvi acender a luz imediatamente quando despertei. A cama estava do mesmo jeito, mas o que eu vi no chão me fez suar frio. Bem ao lado do meu chinelo havia 3 pequenos ossos alinhados, como se tivessem sido colocados ali com cuidado. Nenhum deles estava ali quando eu deitei. Peguei os ossos com um pedaço de papel, evitando encostar, e joguei fora novamente, dessa vez no lixo do quintal. Quando voltei para o quarto, o espelho pequeno que ficava sobre a cômoda estava embaçado, como se alguém tivesse respirado bem de perto. No centro vi marcas de dedos, arrastados de cima para baixo. Não sei explicar como não enlouqueci naquele momento. No quarto dia, finalmente tentei confrontar o Diego. Esperei ele chegar do trabalho. Sentei com ele na cozinha e falei que tinha visto ele indo ao cemitério. Não entrei em detalhes, só falei que o vi entrando pelo buraco do muro com a mochila. O rosto dele mudou na hora. Os ombros ficaram tensos, o olhar ficou duro, sem qualquer traço do amigo de infância que eu conhecia. Ele perguntou o que exatamente eu tinha visto. Eu disse que não precisava de detalhes, que só queria entender o que estava acontecendo, pois aquilo era errado. Falei que mexer em túmulo não era só crime,
Era falta de respeito com os mortos. Ele ficou em silêncio por alguns segundos longos, me encarando, e então respondeu que eu não fazia ideia do que estava falando. O jeito como ele falou aquilo foi o que mais me assustou. Disse que eu não sabia o que era conversar com quem já foi, que ele tinha descoberto uma forma de não se sentir sozinho e que aqueles ossos não eram só ossos, eram conexões. Usou essa palavra. Conexões. Eu pedi para ele parar, pedi para ele me ouvir, mas ele só levantou, jogou a cadeira um pouco para trás e foi para o quarto trancando a porta. De lá de dentro ouvi ele murmurando como se estivesse nervoso e em seguida ouvi aquele barulho de ossos sendo mexidos. Pela primeira vez eu tive certeza absoluta de que ele guardava aquilo naquela casa onde eu estava dormindo. Naquela noite eu não dormi. Fiquei deitado, com os olhos abertos, ouvindo cada ruído mínimo. Em certo momento ouvi passos no corredor, diferentes do jeito que Diego anda. Os passos pararam diante da minha porta. A maçaneta girou bem devagar e a porta se abriu um pouco. Pela fresta eu vi o corredor mal iluminado pela luz fraca da cozinha, que eu tinha deixado ligada. Chamei pelo nome do Diego, mas ninguém respondeu. A porta permaneceu entreaberta. De repente, algo tocou meu pé por baixo do lençol. Não foi um toque forte. Foi leve, como se alguém encostasse a ponta fria dos dedos. Pulei da cama, acendi a luz e não havia ninguém. A porta voltou a bater devagar, como se alguém a tivesse empurrado do lado de fora, mas o corredor estava vazio. Na manhã do quinto dia, acordei com a decisão tomada. Eu não ia ficar ali nem mais uma noite. Arrumei minha mochila tendo certeza de que se esperasse demais, alguma coisa ia dar ruim para mim. Enquanto juntava minhas coisas, o guarda-roupa do quarto de hóspedes fez um estalo alto. Por algum motivo me deu vontade de abrir. Quando puxei uma tampa atrás, o cheiro me atingiu de uma vez. Não era cheiro de roupa guardada, era algo entre terra, mofo e um odor leve adocicado que me causou náusea. No fundo do guarda-roupa, em cima de algumas caixas velhas, vi um saco de tecido escuro amarrado com um cordão. Pela forma irregular do saco, eu já sabia o que tinha ali dentro. Não tive coragem de abrir. Não queria confirmar com os olhos aquilo que minha cabeça já tinha aceitado. Fechei o guarda-roupa com força, respirei fundo e saí do quarto com a mochila nas costas. Diego estava na cozinha, mexendo num café. Ele me olhou e perguntou para onde eu ia com aquilo tudo. Respondi que tinha conseguido um canto improvisado na casa de um conhecido em outra região da cidade e que já tinha abusado demais da hospitalidade dele. Ele me encarou e disse que eu estava indo embora no momento em que ele mais precisava, que eu não fazia ideia do que ele tinha passado e que aquelas coisas que eu tinha visto não eram simples assim. Falou que se eu tivesse um pouco mais de coragem, ficaria ali para entender. Permanentemente ele usou essa palavra. Como se tivesse um plano em que eu estava incluído. Eu só consegui dizer que precisava ir, que não estava bem e que o clima da casa não fazia bem para mim. Ele riu, um riso sem humor, e disse que o problema não era a casa, eram os outros que vinham junto comigo. Quando ele falou isso, apontando de leve para o corredor, senti as costas arrepiando. Saí sem olhar para trás. Naquela mesma tarde eu arrumei um canto improvisado em um quarto pequeno de aluguel. Nas noites seguintes voltei a dormir de forma estranhamente tranquila. Sem barulhos, sem passos no corredor, sem acordar sempre no mesmo horário. Mas de vez em quando acordo pensando em Diego. Não sei se ele continua indo até lá de madrugada, entrando pelo buraco no muro com a mochila nas costas. O que eu sei é que depois daqueles 5 dias, eu nunca mais consegui lembrar da nossa infância em Caruaru do mesmo jeito. As memórias de bicicleta, de lanche dividido, de brincadeira na rua, todas parecem manchadas por aquela imagem dele dentro do cemitério, curvado sobre a sepultura. E o pior de tudo é que por mais que eu tente afastar esse pensamento, eu tenho a sensação de que alguma coisa saiu daquela casa comigo,
Às vezes, quando estou sozinho, sinto de novo aquele toque frio no pé, por baixo do lençol. Quando eu vim para os Estados Unidos pela primeira vez, eu era obcecada por neve. Eu não sabia por quê. De qualquer forma, eu ficava feliz como um porco na lama toda vez que nevava. Eu morava em Nova York na época, e tudo o que eu queria era esquiar. Não só brincar na neve, esquiar de verdade. Então, eu e 3 dos meus amigos mais próximos, 2 homens e 2 mulheres, todos estudantes africanos de pós-graduação, decidimos planejar uma viagem. Estávamos na metade dos nossos 20 e poucos anos, todos vivendo em Nova York, e encontramos uma cabana grande de madeira no Airbnb. Isso foi em 2009, quando o Airbnb ainda era acessível e parecia couchsurfing. Era em Idaho. Nenhum de nós tinha ido a Idaho antes, e reservamos assim mesmo. Antes da viagem, fomos fazer compras baratas atrás de roupas de neve. Estávamos usando todo tipo de casaco e calça de neve descombinados, parecendo os cool runners africanos. Usamos nossas roupas no metrô como se estivéssemos arrasando. Nós estávamos realmente empolgados. Assistimos vídeos no YouTube o dia inteiro tentando descobrir como esquiar. Viajamos para Idaho na classe econômica, num avião minúsculo, e alugamos um SUV até a cabana. Era linda e rústica. A família dona do lugar morava em uma parte da casa e havia separado outra parte grande para hospedar hóspedes do Airbnb. Eles eram muito gentis, um pouco surpresos ao ver 4 africanos educados na porta deles. Nos convidaram para jantar com eles na primeira noite, e foi quando conhecemos Jenna. Jenna era a filha deles de 24 anos. Ela tinha paralisia severa, não conseguia andar ou comer direito e usava uma cadeira de rodas elétrica sofisticada. Mas cognitivamente ela era intacta. Na verdade, mais que intacta, era afiada, sarcástica, com humor estranhamente elegante. E tinha olhos incrivelmente amarelos. Ela grudou em mim imediatamente. Segurou minha mão e não soltou. No começo, tentei puxar de leve, mas o aperto dela era brutal, e toda vez que eu conseguia soltar, ela tentava pegar de novo. Eventualmente, deixei ela ficar com a minha mão. Eu só mexia um pouco de vez em quando para a circulação não parar. Ela era uma garota doce. Dava para ver que era super protegida. Os pais eram gentis, mas a tratavam como um bebê. E ela tinha pensamentos estranhos, meio formados, que nunca tinha dito em voz alta ou dito muitas vezes. Então, quando falava, saía de um jeito meio esquisito. Depois de uma primeira noite tranquila, acordamos, tomamos um café leve e fomos para as pistas de esqui. Nós não éramos bons, caímos, nos debatemos e gritamos. Mas nos divertimos demais. Tomávamos chocolate quente a cada hora. As pessoas nos adoravam. Todo mundo nos oferecia protetor labial e hidratante. Virou piada interna. Acabamos fazendo amizade com alguns instrutores e com outros frequentadores que eram chamados de Snow Bros. Na maioria eram locais muito curiosos com estrangeiros no esqui. Convidamos todos para a parte da cabana onde a gente estava hospedado naquela noite. Eles levaram cerveja e nós levamos histórias. Foi muito agradável. Enquanto conversávamos, percebi Jenna espiando pela porta. Ela não dizia nada, então eu me levantei para convidá-la, mas ela recuou e desapareceu. Algo naquilo me incomodou, então eu a segui e a trouxe de volta. Ela ficou quieta, só olhando e processando tudo. Os Snow Bros ficaram desconfortáveis no começo, mas depois de algumas bebidas relaxaram. Começamos a contar histórias de fantasma. Eles tentaram nos assustar contando histórias estranhas do lugar. Metade era mentira, e a outra metade era verdade vestida de mentira. Em algum momento percebi que Jenna estava travada, arregalada,
abrindo e fechando as mãos e com o queixo tremendo. Eu não sabia se era medo, empolgação ou apenas o corpo dela reagindo ao estímulo. Por volta das 23, o pai entrou para buscá-la. Ela não queria ir. De repente virou uma criança de 5 anos empacada, porque mandaram dormir. Ela se agarrou em mim e eu me ofereci para ajudá-la com a rotina noturna. A mãe dela me olhou com uma expressão triste, vazia, e Jenna perguntou se eu podia dormir no quarto dela. Eu nunca tive uma amiga dormindo aqui, ela disse. Então eu aceitei. Fui avisar meus amigos que dormiria no quarto dela numa cama auxiliar retrátil. Primeira vez que vi uma, e o quarto dela era a parte mais quente da cabana. Então foi fácil decidir. Por volta das 3 da manhã ouvi ela falando. Abri os olhos e vi que estava meio sentada, olhando fixamente para o canto do quarto. Então eu vi também uma sombra alta. Meu sangue gelou de verdade. Eu tenho 1,50 m e pesava 45 quilos na época. Eu não podia carregar ela. Eu não podia deixá-la sozinha. Então eu gritei. Os pais correram para o quarto e Jenna parecia irritada. "Esse é só o Gary", ela disse. "O quê?" Ela revirou os olhos como se eu fosse o problema. "Ele não é um fantasma, é uma aparição", disse ela. "Chamar ele de fantasma é como me chamar de retardada." Eu não tive resposta. Os pais também não. Só ficaram lá, cansados, como se aquilo já tivesse acontecido antes. Eu saí do quarto e desci. Meus amigos estavam acordados agora. Os Snow Bros também, e tinham decidido dormir na cabana porque nevava forte. Era uma nevasca braba e justo quando eu tentava me convencer de que tinha alucinado tudo, Jenna desceu com o pai. Ela estava acordada e só queria ficar comigo. Acho que eles conversaram com ela. Ela parecia arrependida, e pessoas realmente loucas nunca parecem arrependidas. Ela tinha consciência e sabia que estava fazendo algo estranho. De qualquer forma, ela estava na cadeira quando olhou pela janela e gritou. Todos olhamos. Uma sombra enorme caminhava pela neve. Nesse ponto eu pensei. É melhor vazar. Mas para onde? Era tudo branco lá fora, com visibilidade zero. Um dos Snow Bros decidiu ir até o carro pegar o carregador, pois era aquela época em que cada celular tinha um tipo de carregador diferente. Ele saiu e a sombra avançou nele. O pai apareceu com um rifle na porta. 5 tiros. A sombra caiu. Era um alce. Um alce gigantesco e colossal. Nunca vou esquecer disso. Jenna teve um reflexo de susto, como muita gente com paralisia severa tem. Fez o reflexo moro completo e quase teve uma convulsão. Acalmamos ela. Ela só queria ficar perto de mim. Pouco depois ela estava bem e voltou a falar com o Gary como se fosse normal. Eu não aguentei. Fui dormir no sofá enquanto os pais cuidavam dela. 1 hora depois ouvimos o vento e lobos uivando. Um bando inteiro rasgando a carcaça do alce. E então um urso apareceu. Ele lutou contra os lobos e acertou um deles tão forte que o grito durou 5 minutos seguidos. O urso venceu e começou a comer. Quando finalmente foi embora, os lobos voltaram. Tinha olhos amarelos também, iguais aos de Jenna. Se Jenna não estivesse dormindo do meu lado na cadeira, puxando meu cobertor e dando pequenos espasmos, eu juraria que ela era um lobo. A viagem deveria durar 4 dias, mas ao nascer do sol já estávamos com as malas prontas. Somos de países com leões, gorilas, hienas, mas aquela cabana em Idaho era outro nível. Hoje somos 3 enfermeiras especializadas e uma médica. Já vimos muita coisa, mas nada supera a bizarrice daquele fim de semana. Nunca mais falei com Jenna, muito menos com Gary, mas às vezes penso no que aconteceu com ela. E se você ouvir ou ler isso, Jenna, eu não sei exatamente o que você é, mas eu realmente gostei de você.
Quero começar dizendo que não estou tentando dramatizar nada. Só estou tentando entender o que vi, porque pesquisar online não me deu nenhuma resposta que parecesse satisfatória. Tenho 21 anos agora, e isso aconteceu cerca de 1 ano atrás. Eu estava passando o fim de semana no segundo andar de um hotel antigo estilo cabana, às margens de um rio. Eu morava na Itália nessa época. Não lembro mais o nome do hotel e nada nele parecia incomum. Eu estava lá com minha mãe e meu então padrasto. O dia que antecedeu o acontecido foi normal. Nós nos instalamos, pegamos alguns lanches e relaxamos. Minha mãe tinha um pequeno problema na retina na época, mas nada grave e já está resolvido hoje. Eu dormi bem naquela noite. Lembro de acordar com uma luz suave do amanhecer filtrando pelas persianas à minha direita. O quarto tinha a configuração comum: 2 camas, a porta na frente, o banheiro e então as janelas e a varanda voltadas para o rio. Deixamos a porta entreaberta durante a noite para podermos ouvir o som da água. A luz da manhã só iluminava a parte inferior do quarto. Ainda estava meio escuro e eu conseguia sentir a ventilação soprando ar frio no meu braço. Eu não estava grogue nem confuso. Meus pensamentos estavam claros. Fiquei deitado de lado, virado para a esquerda por alguns minutos, apenas pensando no dia que viria. E com os olhos ainda fechados, de repente eu vi um brilho amarelo-branco intenso. Era forte o bastante para me assustar, mesmo através das pálpebras. Não era forte o suficiente para iluminar o quarto inteiro, mas era afiada e concentrada, como um arco de solda ou um pequeno jato de metal derretido. Me lembrou quando minha viseira não escurece rápido o bastante. Abri os olhos, levantei a cabeça e a luz ainda estava lá. Ela subiu rapidamente do chão, bem em frente à minha cama, quase como um mini foguete sendo disparado para cima. Desacelerou na metade do caminho, parou por uma fração de segundo e então explodiu no que só posso descrever como pequenos riscos de luz. Pequenos demais para iluminar o quarto, mas visíveis. E então desapareceu. Não houve som e nada no ambiente mudou. Eu ainda conseguia ouvir a respiração dos meus pais. Lembro de pensar: eu acabei de alucinar um fogo de artifício? O brilho deixou uma imagem residual verde nos meus olhos, como quando você olha para algo muito brilhante, e isso durou quase 1 minuto. Da minha perspectiva, se eu estendesse o braço e colocasse uma moeda de 10 centavos entre os dedos, esse seria mais ou menos o tamanho do orbe. Logo depois que a luz sumiu, vi uma massa escura pairando exatamente no mesmo lugar. Parecia uma fumaça grossa e densa, ou algodão preto. Era mais escura do que qualquer outra coisa no quarto dimamente iluminado. Tinha cerca de 1 metro de largura e uns 60 centímetros de altura. As bordas não eram definidas. Parecia ter extremidades que se mexiam, como tentáculos suaves ou movimento lento. Às vezes eu não sabia dizer se era a fumaça se movendo ou meus olhos tentando se ajustar à pouca luz. Mas ela ficou lá por vários segundos, quase o mesmo tempo que o orbe, e então se desfez rapidamente. Eu não senti medo, nem pânico, nem nada físico durante aquilo, só confusão. Tudo estava silencioso e calmo. Eu fiquei deitado, só repetindo a cena na minha cabeça. Testei minha visão piscando e cobrindo um olho de cada vez, tentando ver se a imagem residual era de uma fonte real. E se comportou exatamente como se eu tivesse olhado para algo brilhante. Só isso já tornou tudo mais difícil de ignorar. Fiquei na cama por cerca de 1 hora até meu padrasto acordar para a rotina da manhã. O evento inteiro durou talvez 10 segundos. Desde então tenho tentado entender. Uma alucinação isolada enquanto eu estava meio dormindo? Uma ilusão visual causada pela baixa luminosidade? Algum tipo de fenômeno atmosférico ou elétrico, como um relâmpago esférico? Ou uma microdescarga elétrica de algum aparelho? Mas não houve som, nem cheiro,
e não havia equipamento nenhum ali capaz de produzir uma luz assim. Nunca tive problemas psicológicos e nunca tive nada parecido antes ou depois. E meu estado emocional naquele momento era calmo. Claro que existe a explicação paranormal. Eu não descarto, mas também não imagino nada dramático. O que me faz pensar nisso até hoje? Muitas coisas na vida do meu padrasto tomaram um rumo muito sombrio. Não quero entrar em todos os detalhes, mas ele mudou drasticamente. Alcoolismo, decisões erráticas, infidelidade, comportamento abusivo e abandono da minha mãe durante um divórcio devastador. Tudo isso aconteceu na mesma época em que ele enfrentava câncer de próstata, o mesmo que matou o irmão dele. A forma como ele mudou tão de repente, a ponto de parecer outra pessoa, foi difícil de entender. Alguns comportamentos eram autodestrutivos, imprudentes e totalmente contrários ao que ele já foi. Não estou tentando fazer o orbe parecer proféticos, pois não acredito em presságios. Mas quando minha vida começou a desmoronar logo depois, acabei revisitando aquela experiência. Não porque acho que ela predisse algo, mas porque é o tipo de coisa que fica com você. Estou compartilhando porque já vi histórias semelhantes por aqui e espero que alguém possa ter uma explicação, ou pelo menos uma experiência parecida. Meu nome é Susana e até hoje trabalho cuidando de crianças. Faço isso há mais de 25 anos. Durante todo esse tempo como babá, já passei por muitas situações diferentes. Aqui compartilho aquela que, para mim, foi a mais aterrorizante de todas. Numa noite fui contratada para cuidar de um menino de 6 anos, porque a mãe dele iria ao hospital para dar à luz. E claro, o marido a acompanharia. Como a cesariana já estava programada, seria apenas de um dia para o outro. Antes de sair, eles me deram o número do hospital em caso de emergência e disseram para eu não me assustar com as coisas que o menino dizia, porque tudo fazia parte de um jogo. Intrigada com aquelas palavras, pedi que me explicassem melhor para eu saber como agir. Então a mãe disse que o filho tinha um amigo imaginário e passava o dia todo conversando e brincando com ele. Era melhor, segundo ela, que eu não perguntasse nada, mas que o vigiasse. Por volta das 10 da manhã, foram ao hospital e eu fiquei encarregada do pequeno. No primeiro descuido que tive, ele sumiu da minha vista. Comecei a andar pela casa chamando o nome dele. Para mim era difícil encontrá-lo porque a casa era totalmente desconhecida e, além disso, muito grande. Ao entrar em um quarto no segundo andar, lá estava ele encostado na parede. Tentando não assustá-lo, perguntei o que estava fazendo. Sem virar para mim, respondeu que estava brincando de esconde-esconde. Eu, um pouco desconfiada, perguntei com quem estava brincando. Então, dessa vez, ele virou para me olhar e disse: "Com um menino que meus pais não podem ver." Sorri, tentando não demonstrar nada. Antes que eu perguntasse se podia brincar com eles, ele me pediu para eu ficar ali enquanto ia perguntar ao amigo dele. Então saiu do quarto e fechou a porta. Assim entendi o que a mãe havia dito, que tudo fazia parte de um jogo. Os minutos passavam e ele não voltava. Quando eu já ia procurá-lo, entrou no quarto. Segui o jogo e perguntei o que o amigo tinha dito. Ele respondeu que primeiro queria me conhecer e depois decidiria o que faria. Disse que tudo bem. Então o menino abriu a porta bem devagar. Do outro lado não havia ninguém. Ele deixou a porta aberta por alguns segundos, depois fechou. Disse que estava tudo bem, mas que agora era minha vez de procurar os dois. E que se eu não os encontrasse antes de escurecer, eles iriam me castigar. Ele disse isso de forma ameaçadora. Não me deu nem tempo de perguntar que castigo era esse. Saiu correndo e bateu a porta. Não contei até 10 como se costuma fazer.
Abri praticamente junto com ele e, para minha surpresa, ele não estava mais lá. Saí procurando pela casa sem saber onde poderia se esconder. Andei olhando para todos os lados, mas agora a casa tinha uma sensação diferente. Um ambiente pesado, uma vibração estranha que fazia eu medir cada passo. Procurei e procurei. Comecei a ficar preocupada porque o tempo passava rápido e eu não conseguia encontrá-lo. Aquela frase que ele disse: "Se não encontrar antes de anoitecer, vai ser castigada." Eu não estava levando a sério. Meu nervosismo era simplesmente por não achar o menino que eu precisava cuidar. Já desesperada, porque eram quase 3 da tarde e nada dele, vasculhei a casa inteira várias vezes, até que gritei que o jogo tinha acabado porque eu precisava dar comida para ele. Nisso, ouvi algo cair no andar de cima. Fui até o pé da escada e pedi para ele descer. Como isso não aconteceu, subi. Revisei quarto por quarto. Todos vazios. As janelas tinham proteção de ferro, então não havia como sair. Já irritada, ameacei ligar para os pais dele se não aparecesse. De repente ouvi uma risada, mas vindo do andar de baixo. Aquilo me deixou tensa na hora. Era evidente que havia 2 meninos naquela casa. Desci, procurei tudo lá embaixo e eu me recusava a aceitar, mas a casa estava vazia. Depois de pensar muito, decidi ligar para os pais no número do hospital. Mas o telefone tinha sumido. Nunca consegui encontrá-lo. Às 6 da tarde eu já estava extremamente nervosa. Pensei até em sair para pedir ajuda ou chamar a polícia, mas sempre que eu pensava nisso, algum ruído, risada ou voz surgia. Era evidente que eles queriam que eu continuasse procurando. Depois das 7 começou a escurecer. Seria mentira dizer que eu não estava com medo. Eu estava tremendo como uma criança assustada. Sentei na sala, cansada, então vi um menino passar de um quarto para outro, como se tivesse uma mola nos pés. Levantei num salto, corri e entrei no quarto onde ele havia entrado, gritando que o tinha encontrado. Só que não havia ninguém ali. Comecei a revirar o quarto, jogando coisas para os lados. Foi quando a figura que eu tinha visto passou pela minha mente. Aquele não era o menino que eu estava cuidando. Era maior e vestia outra roupa. Me segurei para não demonstrar meu pânico e disse que tínhamos cumprido o trato. Eu havia visto um deles antes de escurecer. Levei um susto enorme quando alguém falou atrás de mim. Virei e era o menino da casa. Engoli meu medo e perguntei quem era o outro menino e por que estava lá dentro. Ele respondeu: "É o meu amigo, o que pode desaparecer." Acho que quase desmaiei. Como pude, controlei meus nervos e pedi para ele dizer ao amigo que fosse embora. Ele respondeu que aquele menino morava ali há muito tempo, nos cantos da casa, e que os pais sabiam e aceitavam. Passei a noite inteira sem dormir. Qualquer barulho me deixava alerta. Quando o pai chegou com os avós, não deram a mínima para o que contei sobre o menino. Eu queria dizer que ele não era imaginário, mas eles só me pagaram e agradeceram. Demorei meses para me recuperar do susto daquela noite. Embora outras situações estranhas já tenham acontecido na minha vida como babá, nunca abandonei o trabalho. Pelo contrário, passei a ir às casas usando meu crucifixo e escondia na bolsa um pouco de água benta, que eu espalhava discretamente pelos lugares quando ninguém via. Isso me ajudou muito a afastar todo tipo de manifestação, fossem imaginárias ou não.